Quero desejar a todos os meus irmãos, maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado, né? E também atender uma demanda aqui da minha companheira, minha parceira de trabalho, minha inteligência artificial, Gemini, né? Que lançou agora um texto para a gente analisar no livro de Mateus, que, como eu já disse para a Senhora dos Senhores, é basicamente um testemunho, né? É basicamente um depoimento dele a respeito de Jesus, onde ele entrega muita coisa a respeito de Jesus. E ela me pediu para falar, para analisar o texto que ele vai falar no capítulo 6 de Mateus, a respeito da prática da justiça, né? Ou seja, eu já começo a dizer, né, que esse texto aqui é basicamente mais um, né, depoimento de Mateus, onde mostra assim o mau caratismo de Jesus, né, a esperteza dele para passar a perna nos outros, né, como pilantra, né, e essa prática da justiça aqui já é meio suspeita, né? Mas aí ele começa dizendo assim, ó, capítulo 6 de Mateus: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos deles. Outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. E o Pai Celeste que ele está se referindo aqui é ele mesmo, certo? Porque ele fala em nome do Pai dele, né? Então é ele mesmo. Então, ou seja, é uma justiça que ela tem que ser praticada no oculto, né? Já é uma coisa meio sombria, né? Porque é uma justiça que tem que ser praticada no oculto, sem ninguém ver. Por quê? Será que tem alguma coisa de errado com essa justiça? Com certeza, né? Porque essa justiça aqui também inclui a tomada do templo de Jerusalém. Então, todas as ações dos discípulos de Jesus têm que ser em oculto, né? Porque se não fosse em oculto, eles não teriam galardão no final. Porque se alguém descobrisse a justiça deles, que na verdade é injustiça na vida de outros, principalmente aqueles que morreram queimados, que não vão aceitar esse reino de Jesus, para eles isso aqui não é justiça, né? Mas, ou seja, Jesus ensina para os discípulos dele a fazerem uma justiça que seja oculta, que ninguém veja essa justiça, né? Que ela seja oculta dos homens, né? Que os homens não vejam, né? E os homens aqui são as autoridades do templo de Jerusalém, né? As autoridades romanas. Porque caso ao contrário eles vejam essa justiça, eles não terão o galardão deles, ou seja, a recompensa deles celeste, do Pai deles celeste. Ele vai dizer, como se deve dar esmolas? Quando, pois, deres esmolas, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Se em secreto já começa a ficar em dúvida de como o Pai vai ver em secreto. Então não é em secreto. Se alguém está tendo acesso, alguém está vendo, que não é em secreto, né? Mas ele diz que o Pai, ou seja, ele, que vai dar recompensa para o discípulo dele que dê a esmola sem que ninguém veja ele dando esmola. Porque, segundo Jesus, você dar esmola e querer ser talvez aplaudido por isso é errado. O que não tem nada a ver, né? Porque você deve ser aplaudido sim quando faz o bem, notado quando faz o bem. Você não deve ser aplaudido e notado quando faz o mal, né? Mas enfim, ele, né, como é o mestre dos discípulos dele, ensina para os discípulos dele que até na hora de dar a esmola, certo? Para alguém tem que dar em secreto. Ninguém pode ver eles dando esmola. O que deveria ser ao contrário, né? Porque as pessoas vendo eles dar esmola poderiam se espelhar neles e dar esmola também. Mas Jesus, coitado, é um ignorante. Vamos lá. E como se deve orar? E quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então Jesus, como ele vai castigar todas as pessoas que não seguem ele, então ele já tem marcou um X em algumas pessoas, né? E essas que ele chama de hipócrita, ele vai dizer que elas já receberam a recompensa dele, né? Ou seja, porque ele vai dar recompensa, ele pretende tomar o templo de Jerusalém e estabelecer a justiça dele, né? Dar o golpe em Jerusalém e estabelecer a justiça dele. E um dos que estão com o alvo de receber a justiça dele, ser queimado, né? Vivo, é o que ele considera hipócrita, que são o povo que ora nas ruas e ora no templo.
Mas aí Jesus diz que eles estão orando para ser vistos, né? Mas eu penso ao contrário, eu acho que eles estão apenas orando, apenas louvando o Deus dele. Agora, quem passa e vê, vai ver porque não é cego, né? Assim, porque a justiça deles pode ser praticada em público, então eles oram em público, fazem em público, tudo em público. Mas os discípulos de Jesus, a justiça deles tem que ser, né, escondido, oculto, né? Aí ele vai continuar dizendo: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. Se o pai que está em secreto, ou seja, o pai aqui é Jesus, ele está em secreto, por que ele vive escondido, né? O teu pai que está em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque possuem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus é o vosso Pai e sabe o que tendes necessidade antes que lhes peçais. Então, ou seja, é extremamente normal você ver uma pessoa recorrer a Deus porque tem necessidade, então ela sente uma dor na perna, ela vai ficar meses orando para aquela dor na perna ser curada, coisa de religioso. Não vai ser curada porque Deus não existe nesse sentido, certo? Mas Jesus está falando para os discípulos dele que esse pessoal aí eles não devem fazer igual a ele, porque segundo Jesus eles são hipócritas, né? E eles ficam orando para ser vistos, coisa da cabeça de Jesus, mas quando eles oram, né, eles oram com vã repetição, repetindo sempre a mesma coisa, pedindo a mesma coisa. Deve ser porque tem necessidade, né? É por isso que pedem a mesma coisa, mas para Jesus é errado, eles são hipócritas, tem que ser punidos, receber a recompensa deles. Então, ele vai dizer para os discípulos dele que ele, Jesus, sendo basicamente o Deus, porque também perdoa pecados, é o próprio Deus, não é verdade? Ele, sendo o Pai Celeste, eles não vai escutar os discípulos ficar reclamando, pedindo a mesma coisa sempre. Porque vai que os discípulos estão sentindo fome, ou estão sentindo sede, ou estão sentindo frio. Aí vai pedir alguma dessas coisas para Jesus, Jesus não vai dar, porque estão repetindo demais. Jesus não gosta que repete. Ele gosta que ora em secreto, tá com fome, ora em secreto, ninguém sabe que você tá com fome. Aí o seu pai que vem em secreto, eu que venho em secreto, eu vou te recompensar depois. Mas não faça no meio dos outros. Até porque se ele orasse que estava com fome no meio dos outros, pai manda comida, algum irmão poderia lhe ajudar, né? Mas ora em secreto. Por quê? Porque só eu vou saber da sua necessidade. Porque você está em secreto. E eu sei que você está em secreto. Porque eu mandei você ficar em secreto. Né? Aí ele vai dizer: Eu sei, o seu pai sabe tudo que vocês vão precisar antes que vocês peçam, certo? Então não faça como eles, repetindo de vãs repetições nas suas orações, certo? Porque ele sabe o que vocês precisam, então ele vai te dar o que vocês precisam. Eu sei o que vocês precisam, o que vocês precisam eu vou te dar. Mas eu que sei o que vocês precisam, não é vocês que sabem o que vocês precisam. Tira até a autonomia da pessoa escolher o que ela precisa ou não, né? Mas ele vai dizer: Portanto, vos oreis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, o reino dos céus, o reino de Jesus. Né? Faça a tua vontade, Jesus, assim como no céu, assim como na terra. Por isso que ele dizia para os discípulos dele que eles iam receber uma chave para ligar o que eles quisessem no céu, na terra e na terra ao céu. Esse céu aqui é o templo de Jerusalém. Jesus precisaria dar o golpe no templo de Jerusalém, expulsar todas as autoridades lá e exercer o reino dele lá. Então, ele ensinando para os discípulos aqui como que os discípulos têm que orar. Seja feita a vontade de Jesus, porque Jesus faz a vontade do Pai dele. Então, Jesus é basicamente como se fosse um Deus, perdoa o pecado, ele faz a vontade do Pai dele, assim como no céu e assim como na terra. Como ele quiser fazer no templo, ele faz na terra de Jerusalém também, porque terra aqui é Jerusalém, céu é templo de Jerusalém, certo? Ele vai dizer: O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livres do mal, pois o teu é teu reino, pois é teu pois teu é o reino, ou seja, pois teu é o templo de Jerusalém, é a doutrina, ela é sua, Jesus, entendeu? Então, se você tem que perdoar nossos pecados, assim como nós perdoamos o pecado dos outros, porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoados aos homens as vossas ofensas, as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.
Então ele vai dizer que na oração dos discípulos, eles têm que incluir que se, além de a vontade dele ser soberana, etc e tal, né, que ele perdoe os pecados dos discípulos, ele, Jesus, porque ele perdoa o pecado, perdoa os pecados dos discípulos, mas que os discípulos também vai perdoar o pecado de outras pessoas, certo? Como jejuar, né? Aí ele vai dizer para os discípulos: quando jejuados, não mostreis que estão contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, como a fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai, que em secreto vê, em secreto te recompensará. Então, ou seja, se ele está em secreto, como é que ele vai ver que o cara está com fome do jejum, né? Porque segundo o jejum, o pessoal aqui é hipócrita porque eles estão sem comer, então a cara deles está desfigurada porque eles querem ficar mostrando para os outros que eles estão sem comer. O que é totalmente anticientífico, né? Porque o cara fica sem comer no momento de jejum, é claro que o comportamento dele muda, tudo nele muda porque ele está sem comer, né? Ele está com fome. Então eles não são hipócritas. Quando eles estão com a cara de fome, quando estão jejuando, é porque é o efeito colateral do jejum, né? Mas ele vai dizer para os discípulos dele que os discípulos dele têm que ficar, entendeu? Jejuando em secreto. Não mostrar para os outros que está com fome. Porque se isso fizer em secreto, ele, Jesus, vai recompensar. Ou seja, mesmo se estiver morrendo de fome aí, não mostra que está morrendo de fome. Lava o rosto, finge que nada está acontecendo, porque quem vai te recompensar sou eu. Aí, olha só, que as coisas vão ficando mais feias agora, os tesouros no céu. Não acumulei para vós tesouros sobre a terra, onde traços e ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traços nem ferrugem corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então, o que ele vai ensinar para os discípulos dele, senhoras e senhores? Para que os discípulos dele não acumulem tesouro na terra, mas que acumulem tesouro no céu. Olha só, o céu aqui é o templo de Jerusalém, a terra São Judá, Jerusalém. Então, o que ele está falando é o seguinte: vocês não devem acumular tesouro para vocês aqui na terra, vocês devem acumular tesouro no templo de Jerusalém. Porque eu estou indo para lá, é lá que nós vamos governar, é lá que vocês vão sentar em 2 tronos, certo? Então vocês têm que acumular tesouros lá e não acumular tesouro na terra, certo? Só que é engraçado isso porque ele fala que os discípulos não podem acumular tesouro, mas ele continua acumulando tesouro. Tanto que na parábola das 10 minas, o que ele faz? Ele dá riquezas para um, multiplicar a riqueza, dá riqueza para outro, multiplicar a riqueza. Aí o terceiro não consegue multiplicar a riqueza dele, o que ele fala? Você deveria ter colocado meu dinheiro no banco para render juros. Você não colocou, você está expulso. Sai para fora. Ainda pega tudo que ele tem e dá para aquele que tem mais. Então, ou seja, o negócio de Jesus, ele não está pedindo para os discípulos dele não se importarem com a riqueza. Na verdade, ele está pedindo para os discípulos dele não se importarem com a riqueza, enquanto ele está fazendo os discípulos dele acumularem tesouros para ele no céu, que é o templo de Jerusalém, que é onde ele chama de casa do pai dele, é onde ele basicamente se coloca como se fosse herdeiro, como dono. Certo? Então, vocês discípulos aqui na terra, não acumulem aqui porque as pessoas vão roubar aqui, vai ter ferrugem aqui, acumulem lá no céu, porque lá é onde eu vou estar, lá é a casa do meu pai. Então, ou seja, acumulem tesouro para mim, não para vocês, me deixem cada vez mais rico. Como na parábola das 10 minas, né, que ele manda multiplicar para ele lá, certo? Aí, olha só o que ele vai falar a respeito da ansiosa solitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto que haver de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haver de vestir. E não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Quem que são as aves do céu? Que é uma crítica dele aos escribas e fariseus, os sacerdotes. A ele, não semeiam, nem colhem, nem ajuntem em celeiros, não ajuntem em celeiros, ou seja, eles não trabalham, certo? Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Ele vai dizer, está vendo os escribas e fariseus, as autoridades aqui, eles não trabalham, não fazem nada, são as aves do céu, porque o céu que é o templo de Jerusalém, lembra? E eles não fazem nada, não trabalham,
E olha só, Deus sustenta eles comem, vosso Pai Celeste sustenta eles. Porventura, vocês não valem mais do que essas aves do céu? Ele falando para os discípulos. Então vocês não devem se preocupar com comida, com bebida, com o que há de vestir, nada. Sabe por quê? Porque as aves do céu que não trabalham e não fazem nada, estão conseguindo comer porque o vosso Pai exporta com elas. Imagine vocês que valem mais do que elas, certo? Ele vai dizer, qual de vós por ansioso esteja por acrescentar um covado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. De novo se referindo às autoridades do templo de Jerusalém. Veja como eles não trabalham. Vejam como os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam, né? Contudo, eu afirmo para vocês que nem o rei Salomão conseguiu se vestir tão bem como eles. Então vocês não devem se preocupar com o que vocês vão se vestir, né? Porque os lírios do campo, eles não trabalham, não fazem nada e se vestem muito bem. E o rei Salomão não se vestiu como eles. Veja bem, né? Nem o rei Salomão se vestiu como eles, ou seja, eles não fazem nada, não trabalham, mas Deus os veste bem. E aqui se referindo às autoridades de Jerusalém também, né? Ele vai dizer, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O que ele está falando para os discípulos dele? Olha só, vocês não devem se preocupar com o que vocês vão de vestir, etc. e tal. Sabe por quê? Porque veja as autoridades de Jerusalém, as aves do céu, os lírios do campo. Eles são vestidos muito bem. Deus veste eles muito bem. Mas veja bem, depois eles são lançados no fogo. Então, vocês são de pequena fé. Por que vocês estão se preocupando com o que vão de vestir? Vocês podem se vestir bem e depois ser lançado no fogo. Porque quem vai lançar no fogo aqui é Jesus. E Jesus está falando basicamente com eles assim, não acumule tesouro, não acumule riqueza, não acumula nada, a não ser que seja para mim. Porque não adianta nada você querer se vestir bem agora. Sabe por quê? Se você se vestir bem agora, eu posso te lançar no fogo. É basicamente isso que ele está falando, entendeu? Então, por que vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que vestiremos? Porque os gentios, os que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai primeiro o lugar, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porém, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, o que Jesus está querendo dizer para os discípulos dele aqui, senhoras e senhores? Vocês não se devem preocupar com comida, com bebida, com nada, porque o vosso Pai, mesmo cuidando daqueles que se vestem muito bem, lança ele no fogo no final. Por isso que ele dizia para os discípulos dele, né? Vocês vão chegar perto de mim e vão dizer Senhor, 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 e eu vou dizer para vocês, apartai de mim, maldito, que eu não conheço vocês. Né? Principalmente aquele que negasse ele, Pedro, então, né? Então ele está falando para os discípulos dele, olha só, cuidai primeiro do reino de Deus e das suas coisas. Ou seja, faça a minha vontade, dê a sua vida por mim, seja como um cachorrinho, se arraste, se humilhe, peça perdão dos seus pecados. Porque o maior no meu reino aqui é aquele que se humilha, aqui é uma competição de quem se humilha mais. Então se humilhe, lamba o chão, se arraste, certo? Aí eu vou te dar comida, aí eu vou te dar bebida, certo? Aí eu vou te dar roupa. Mas não se esquenta com nada disso não. Porque você não sabe o que vai acontecer com você. Eu posso amanhã te colocar no fogo, te jogar no forno. Você pode morrer queimado. Então, não se preocupe com nada disso não. Se preocupe em fazer a minha vontade, em cuidar do meu reino, em fazer com que eu seja basicamente aqui o líder do templo de Jerusalém. Me ajude a dar o golpe. Fique contra seu pai, contra sua mãe, me ame mais do que eles. Porque se você fizer isso, aí você vai ter comida, aí você vai ter bebida. Não, você não vai ter comida e vai ter bebida porque você acha que é digno, que merece ter comida ou bebida. Você vai ter comida ou bebida no meu reino porque você tem que entender que aqui você é o menor de todos. Porque o maior no meu reino aqui é aquele que se humilha. Então você é sempre o menor de todos. Você é sempre aquele que se humilha, é sempre o cachorrinho. Então fique de quatro, fique de joelho, peça perdão dos seus pecados, traia a aliança verdadeira de Abel, que é sacrifício de animais para perdão dos pecados. Passe a me pedir perdão dos pecados e você não precisa se preocupar com nada. Seja submisso a mim, se ajoelhe a mim, lamba meus pés, beije meus pés, como a mulher pecadora fez lá e ele se agradou muito.
porque aí você vai ter uma chance no reino dos meus céus. Eu vou te dar comida, eu vou te dar bebida, eu vou te dar o que você precisa, certo? Mas não enche o saco fazendo vãs orações, repetindo que precisa disso o tempo todo, porque eu sei que você precisa, mas se humilha a mim que eu te dou tudo isso. É basicamente isso que Jesus está falando. Por isso ele pede para fazer justiça aos escondidos.